hoje vai ser, como na aula passada, né, na live da aula passada, vai ser uma live sobre perguntas e respostas. Então eu tenho feito algumas perguntas nos próprios posts. Semana passada eu fiz um stories lá com as perguntas e muita gente me perguntou perguntas interessantíssimas e eu tenho separado essas perguntas e eu acho que a aula fica um pouquinho mais dinâmica quando eu faço dessa forma. Então vou ver se eu pego os primeiros 30 minutos ali para responder algumas dessas perguntas que eu já previamente selecionei. E aí depois eu abro para vocês estarem falando, tá? Para vocês estarem perguntando, para a gente poder sanar a maior quantidade de dúvidas possível, tá? Então vamos lá. O pessoal já falou aí que o áudio tá legal. Muito bom. Aqui. Kessia falando que... só porque falou que não estava por hepatite, agora começou a ficar. Tá, eu acho que se eu ficar um pouquinho de longe assim, acho que não vai ter problema. Então vamos lá. Eu vou desativar aqui os comentários, tá? Eu vou desativar os comentários. Deixa eu ver aqui se eu desativando os comentários fica o meu comentário fixado. Desativar comentários. Ih, sai tudo. Então eu vou deixar eles dessa forma agora. Acho que não vai atrapalhar muito não, porque hoje é só... Não tem slide, não tem nada, então acho que não vai atrapalhar. Ok? Então vamos lá. Primeira pergunta, deixa eu ver aqui. Pergunta número 1. É verdade que se fizermos exercícios de forma lenta é para ganhar massa muscular e se fizermos exercícios de forma rápida é para perder? Então, esse conceito é um conceito antigo e muito ultrapassado, né? Então aquele conceito de que para pegar muita carga, fazer o exercício concentrado é para a gente ganhar massa muscular e fazer o exercício de forma rápida para queimar a gordura. Não tem nada a ver com isso, tá? Então a gente tem uma série de estudos, não é só um estudo, são vários estudos que comprovam que é possível a gente ganhar massa muscular treinando com pouca carga e o movimento lento, com mais carga e o movimento lento, com pouca carga e o movimento mais rápido, com muita carga e o movimento rápido. Então, de qualquer forma que a gente executar uma contração muscular, é possível ganhar massa muscular. Okay? Agora sim, existem características distintas dos treinos a depender do tipo de estímulo que eu quero dar. Então, por exemplo, se eu quero fazer um treino mais metabólico, que é um treino no qual o meu foco é fazer um acúmulo de metabólitos, ou seja, de subprodutos da contração muscular no meu músculo, o que eu vou fazer? Eu vou valorizar mais a fase concêntrica do movimento, que é aquela fase que eu faço força. Tá? Então, por exemplo, no agachamento é quando eu subo o meu peso. Por exemplo, na puxada é quando eu desço, né, a manopla ali. Então essa é a fase concêntrica do movimento. Então, em treinos metabólicos, o meu objetivo é acumular a maior quantidade de metabólito possível. Então, quanto mais repetições eu fizer, quanto mais fase concêntrica eu fizer, porque é justamente na fase concêntrica que eu libero bastante metabólito, melhor. Tá? Então, a gente não precisa fazer esse tipo de treino lento. O ideal é que esse treino seja feito com uma velocidade controlada e um pouco mais rápido. Por outro lado, um treino tensional, no qual o foco é causar um grande dano muscular, causar uma maior tensão na fibra, e eu uso muita carga, aí a ideia é que eu tente fazer um pouco mais de força na fase concêntrica, inclusive com velocidade na fase concêntrica, só que como tem muito peso, tem muita carga, essa velocidade não vai sair rápida. Eu vou fazer bastante velocidade, mas vai sair lenta de qualquer forma. E aí a fase excêntrica, que é a fase negativa do movimento, eu freio o movimento, tá? Por que isso? Porque a minha força na fase excêntrica ela é maior do que a força na fase concêntrica. E eu fazendo isso, eu consigo manter o músculo sob tensão por mais tempo. E isso acaba sendo um estímulo um pouco melhor para a hipertrofia. Tá? Ou seja, eu posso ganhar massa muscular tanto fazendo treinos rápidos, se eu fizer um treino metabólico, quanto fazer o treino com a cadência mais lentificada, se eu fizer um treino tensional. Então, ambos podem ser úteis para eu ganhar massa muscular, desde que tenha um componente que se chama chegar até a falha muscular, ou bem próximo dela, ou seja, fazer o treino com a maior intensidade possível. Aí eu estou falando sobre ganho de massa muscular. Se eu estiver falando sobre perda de gordura, o que importa é um déficit energético. Então vai ser muito mais importante
eu promover esse déficit energético a partir da nutrição. Então, tanto faz o treino ser tensional metabólico, ou seja, lento ou rápido, para eu ganhar massa muscular e para eu perder gordura. O fator determinante para o ganho de massa muscular é o treino chegar até a falha, ou seja, ser um treino intenso, e para a perda de gordura o fator determinante é o déficit calórico, que é mais fácil de promover com a nutrição e não necessariamente com o treino. Ok? Eu acho que ficou respondida essa pergunta aí, tá? Então não tem muito peso para hipertrofiar, muita repetição para definir, não existe isso, ok? Então, hipertrofia é treinar intenso, definição é caprichar na parte nutricional, na dieta. Vamos para a próxima pergunta. É possível emagrecer sem comer salada? Como posso ter uma opção saudável de almoço e jantar sem ter que comer salada? Aí vamos lá, vamos tentar dividir essa pergunta ali em fases, né? Sei lá, em partes, vamos dizer assim. Então a primeira coisa é o seguinte, emagrecimento, você só precisa promover um déficit energético para ele acontecer. Tá? Então assim, se a dieta tiver poucas calorias, o emagrecimento vai acontecer. É claro que essa dieta ela pode ter poucas calorias com qualidade ruim, com qualidade melhor, e isso vai, por exemplo, se for a qualidade melhor, vai proporcionar um emagrecimento melhor, por exemplo. Tá? Mas o fator determinante para eu poder emagrecer é o déficit calórico. E para isso, a salada não é necessário, os vegetais não são necessários. No entanto, eles são importantíssimos para a saúde como um todo e para auxiliar no emagrecimento. Por que eles vão ser importantes para a saúde? Porque eu preciso de uma série de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos, que são elementos que são abundantes em alimentos de origem vegetal, incluindo frutas, vegetais, salada, etc. Então esses nutrientes eles ajudam a gente a fazer todas as reações químicas e metabólicas do nosso corpo. Tá? Então, por exemplo, a produção de hormônios, a produção de enzimas, todos esses processos químicos ali vão depender desses micronutrientes, de um controle entre esses micronutrientes. Então eu preciso disso e eu vou conseguir isso com abundância nos vegetais, por exemplo. O segundo ponto é que eles são importantes para ajudar no emagrecimento por uma questão relacionada à saciedade. Tá? Então os vegetais eles são alimentos que têm uma quantidade baixíssima de calorias. Quando eu falo vegetais, eu estou incluindo ali folhas, por exemplo, o pessoal chama salada de uma coisa, vegetal de uma outra. Não, eu vou chamar tudo da mesma coisa. Então ali, alface, tomate, brócolis, rúcula, todos esses vegetais, sendo folhosos ou não, eles têm uma quantidade baixíssima de calorias. Eles são ricos em água. A maior parte dos vegetais tem menos de 5% de caloria, ou seja, 95% é água. E uma parte importante desses vegetais é fibra. Então, qual a característica que os vegetais vão promover para a gente? Duas. Primeiro, eles ocupam um espaço no prato, o que diminui a possibilidade da gente ocupar esse espaço no prato com alimentos mais calóricos. Esse é o primeiro ponto. E a presença da fibra, ela atua de duas formas diferentes no nosso emagrecimento. A primeira forma é que a fibra ela retarda um pouco mais o esvaziamento gástrico. E uma vez que esse esvaziamento gástrico ele é lentificado, eu vou manter a minha sensação de saciedade, de plenitude, de estar cheio por mais tempo. Isso é um efeito mecânico da fibra, tá? Então a questão de retardo no esvaziamento gástrico. Além disso, a fibra, quando ela é digerida ali pelas bactérias que colonizam ali nosso intestino, principalmente se forem bactérias benéficas para a gente, não as bactérias patógenas, essas fibras elas vão ao digerir as bactérias, essas bactérias ao digerir as fibras, elas vão produzir um composto que se chama ácido graxo de cadeia curta. E esse ácido graxo de cadeia curta ele tem um impacto importante no estímulo de dois hormônios gastrointestinais ligados à saciedade. Tá? Então, os vegetais eles têm três efeitos importantes no emagrecimento. Ocupam o espaço do prato. 2, redução do trânsito gastrointestinal mediado pela fibra, né? É o efeito mecânico da fibra. E 3, auxílio no processo de saciedade mediado a estímulo de alguns hormônios gastrointestinais. Ok? Então isso é um ponto importante para o emagrecimento, então facilita bastante.
E por outro lado, a gente sabe que tem como emagrecer. Eu já tive um paciente no consultório, cara, o cara perdeu 20, 30 quilos, eu não lembro exatamente, sem comer nenhum tipo de vegetal. Eu não recomendo, ele tinha sérios problemas de intestino, não era legal, tá? Mas ele tinha uma aversão. O que eu recomendo é tentar aprender a comer os vegetais. Então, num primeiro momento, talvez usar ali um molho, tentar desenvolver um molho que não é muito gorduroso, usar mais cozido, se gostar mais. Investe uma maior quantidade daqueles vegetais que você gosta. Ah, eu gosto de tomate e brócolis. Então pega a maior parte do prato, coloca de tomate e brócolis, mas vai aprendendo a comer outros vegetais. Então, se colocar a meta de, por exemplo, comer um vegetal, aprender a comer um vegetal por mês, pô, em 12 meses você já está comendo 12 vegetais. Então exige esforço. Mudar hábitos não é muito fácil. É desconfortável. Fácil é ficar do jeito que está. Então, qualquer tipo de mudança que a gente vai ter na nossa vida ali, vai exigir um pouquinho de dor, tá? Então vai exigir um pouco de esforço. Então a pessoa tem que se submeter um pouquinho de dor para poder colher os frutos ali na frente. Ok? Então, para fechar ali essa resposta, para o emagrecimento acontecer precisa de déficit calórico. No entanto, os vegetais eles são importantíssimos para a saúde e para auxiliar com que esse emagrecimento aconteça mais rápido. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Eu acho que eu gastei muito tempo nessa agora, né? Cadê? Deixa eu olhar aqui. Ops. Próxima pergunta. O que achas do jejum intermitente 24 horas por 24 horas? Muitos ainda têm dúvidas sobre o jejum intermitente e nada como um profissional igual a ti para ensinar melhor. Então vamos lá, a gente vai fazer uma live inteira sobre o jejum intermitente, ok? Então aguarde aí, talvez a próxima ou daqui 2 lives eu ainda estou estruturando, a gente vai fazer. E só para avisar quem está presente aqui que a próxima live, a partir da próxima live a gente já vai fazer no YouTube. Ela não será mais no Instagram. Por quê? Porque no YouTube fica muito melhor. E para isso, todo mundo que estiver presente aqui, não deixe de se cadastrar na minha lista. Basta vocês entrarem lá no meu perfil do Instagram e apertar o primeiro. Depois que vocês apertarem, vai aparecer umas opções. Vocês cadastram para receber a live passada e com isso automaticamente vocês estão cadastrados na minha lista. Então a partir da próxima semana as aulas serão no YouTube, ok? Então a gente vai fazer uma live só sobre isso. Agora respondendo a pergunta, o que eu acho do jejum intermitente? Então, primeira coisa, a gente tem vários estudos sobre jejum intermitente, não são poucos, tá? Sei lá, se a gente estivesse conversando sobre isso há uns 3, 4 anos atrás, a gente até nem teria tantos estudos assim. Mas de um tempo para cá isso caiu aí no interesse aí de pesquisadores, então hoje em dia a gente tem uma quantidade significativa de estudos sobre o jejum intermitente. De várias formas, então jejum de 16 horas, jejum de 24 horas, ou seja, fica 2 dias na semana sem comer, fica um dia só, enfim, tem uma série de estudos sobre jejum intermitente. Desses estudos, como já tem vários estudos, a gente deve ter pelo menos umas 3 meta-análises sobre esse tema. O que é meta-análise? É um estudo maior, um estudo mais robusto que envolve vários desses estudos que são estudos menores. Então é um estudo que ele tem um poder ali de revelar ali informações para a gente um pouco mais fidedigno, vamos dizer assim. Então, com relação aos estudos que a gente tem de revisões sistemáticas e meta-análises sobre o jejum intermitente, esses estudos eles mostram que, comparado a uma estratégia nutricional de déficit calórico sem fazer jejum, ou seja, uma dieta com a quantidade calórica ali equilibrada, promovendo um déficit, o resultado é igual. Ou seja, fazer jejum e fazer uma dieta normal, comendo ali a cada 4 horas, 5 horas, 3 horas, enfim, promove exatamente o mesmo benefício em termos de emagrecimento. No entanto, o jejum parece ser um pouco pior para o ganho de massa muscular, então na verdade ele tende a fazer a gente perder mais massa muscular, e eu considero uma estratégia bem difícil para muitas pessoas, tá? Então não é superior a uma estratégia de emagrecimento convencional, ele tem o mesmo efeito e a gente ainda precisa de estudos ali a mais longo prazo para poder identificar se é uma estratégia realmente segura. Então tem um ou outro estudo que mostra um possível efeito ali no desbalanço de alguns hormônios, enfim, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso na live, tá? Não sei se vai ser a próxima ou se daqui 2 lives, mas a gente vai ter uma live sobre jejum intermitente. Então, para finalizar a resposta, o resultado é igual a outras estratégias, só que com mais sofrimento, beleza?
Beleza, vamos lá. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Terceira pergunta, deixa eu sinalizar se eu já fui respondendo. Superior, né? Membros superiores e inferiores no mesmo dia ou em dias intercalados? Então a pergunta é se eu devo treinar membro superior e inferior, todo o grupo, ou seja, o corpo inteiro no mesmo dia ou em dias separados. Isso vai depender muito, principalmente da frequência semanal que o aluno, né, o praticante vai disponibilizar para o professor. Então, pessoas que não podem treinar com uma frequência semanal maior, ou seja, só pode treinar 2 vezes por semana, o treino vai ficar melhor se ele for feito protocolo de corpo inteiro, ou seja, membro superior e membros inferiores no mesmo dia. Por outro lado, se a pessoa consegue ter mais dias disponível, 3 dias, 4 dias, aí eu sugiro que esse treino seja fracionado. Por que isso? Porque a gente consegue, com um treino fracionado, colocar um pouco mais intensidade naquele grupamento que a gente vai trabalhar. Por exemplo, se eu for treinar membro superior, quando eu começo a fazer o treino de membro superior, chega no final do treino eu já estou morto, já estou acabado. Aí depois eu não tenho que fazer membro inferior, então assim, o treino de membro inferior provavelmente vai ter uma qualidade um pouco pior, porque eu já estou cansado do membro superior. Então quando eu consigo fracionar, eu consigo focar um pouco mais minhas forças ali para fazer um treino com maior intensidade. Então, de preferência, fracione o treino, mas isso vai depender se a pessoa tiver mais dias disponíveis. Então, se a pessoa tem 2 dias disponíveis só na semana, não vai fazer um dia membro superior, um dia membro inferior. O resultado tende a ser pior fazendo dessa forma. Tá? Então, o que costuma ser um estímulo ótimo para ganho de massa muscular é treinar em média 2 vezes por semana cada grupo. É óbvio que vai depender de uma série de outras variáveis, como volume de treino, a frequência semanal, nível de treino da pessoa, ou seja, nível de experiência da pessoa, mas de maneira geral 2 vezes por semana cada agrupamento muscular. Então, se a pessoa tem poucos dias por semana, vale a pena juntar tudo num dia só. Se ela tem mais dias por semana disponível, vale a pena separar em membro superior, membro inferior ou outro tipo de separação. Tá? Só não vale assim, parte da frente da coxa num dia, parte de trás na outra. Isso não dá. Membro inferior é sempre tudo no mesmo dia. Ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Qual a frequência para tomar suco verde e suco detox? Eu trouxe essa pergunta para eu fazer a resposta para vocês por um motivo. Primeiro, para a gente caracterizar o que vem a ser suco detox. Não dá para caracterizar, porque simplesmente não existe suco detox. Não existe nenhuma estratégia que é detox, nenhuma estratégia comprovadamente ali que vai fazer a gente detoxicar nosso corpo, né? Desintoxicar nosso corpo. Não, isso não existe. Então, um suco detox, que o pessoal chama de suco detox, nada mais é do que um suco rico em micronutrientes, que geralmente as pessoas colocam 1 ou 2 frutas, colocam diversos vegetais, aí coloca semente, coloca, sei lá, gengibre, limão, aí começa a colocar um monte de alimentos ali que são saudáveis, e aí esse suco aí, aquele suco verde, né, ou suco detox, o pessoal chama de detox. Mas nada mais, nada menos do que um suco rico em micronutrientes, o qual é interessante se utilizar no dia a dia se for feito sem coar, por exemplo, para a gente ter um aproveitamento das fibras. Ok? Então, assim, a frequência pode ser. A frequência de comer coisas boas pode ser 1 vez, 2, 3 vezes ao dia, isso não importa. Okay? O suco verde, querendo ou não, ele tem uma capacidade boa de ajudar na saciedade pelo fato de ser rico em fibras, mas o que ele não vai fazer é te ajudar a desintoxicar o corpo. Tá? Então, se você tem uma alimentação ruim, tem um estilo de vida ruim, é fumante, excesso de bebida alcoólica, perde noites de sono, tem o consumo de um monte de porcaria na sua dieta, esse suco verde não vai salvar a tua pele. Esse suco verde não vai fazer muita coisa por você. Ele vai te dar uma carga de alimentos saudáveis ali, o qual não vai ajudar tanto ali a remediar aquele estilo de vida ruim. Tá? Então, assim, o nosso corpo ele é dotado de um sistema de detoxificação animal, absurdamente bom, que é a dupla fígado-rim, né? Especialmente o fígado. Nosso fígado ele faz esse poder, ele tira as impurezas ali, e ele faz com que a gente elimine toxinas, tá? Então a gente não precisa de nenhum alimento que vai fazer isso pra gente. É claro, nosso fígado ele vai estar trabalhando muito bem se eu tiver munido ali de uma série de micronutrientes. Então minha alimentação tem que ser boa para o meu fígado
ter um efeito que ajuda na desintoxicação, ok? Quando eu falo desintoxicação, estou falando assim de nutrientes que são ruins ali, pessoas que comem mal. Então, nosso corpo ele vai poder ter essa capacidade se eu promover o consumo frequente de alimentos muito bons, ok? Aí vamos lá, mais uma pergunta. É verdade que tem que dar tempo na creatina para o fígado, rins descansar? Ou pode tomar forever? Ou pode tomar para sempre? A gente falou isso, eu acho que na live 2, foi uma live inteira sobre creatina. Então já vai a dica para você que está assistindo aí nessa live de hoje, não percam as lives, porque a gente está falando muito conteúdo bacana. Então quem perdeu não vai ter acesso a essa live fácil, tá? Enfim, a gente falou bastante sobre isso na live sobre creatina. O nosso corpo, a creatina ela não afeta rins, ela não afeta fígado, nada do tipo. A creatina ela vai ser absorvida e vai ser depositada no músculo. Então, para eu ter efeito constante com a creatina, eu preciso manter o consumo constante. Então é um suplemento para se usar para sempre. Não precisa parar, não precisa dar tempo. A partir do momento que você para de usar a creatina, boa parte dos efeitos que você tem com ela, você perde. Então a ideia é que use de forma contínua a creatina. E ela não tem efeito negativo nenhum na saúde renal, e nem no fígado, e nem em nenhum órgão. É o suplemento mais estudado, é o suplemento que ele saiu ali da área de atletas, então ele é muito utilizado para atleta, mas hoje em dia tem uma série de estudos com diabetes, com doenças neuromusculares como Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e diversas outras doenças neurológicas, tá? Que acometem o sistema muscular. Então é um baita suplemento que, para quem tem o foco em melhorar a performance de força, explosão ou ganhar massa muscular, vale a pena. Na verdade, é o único suplemento, por exemplo, para quem visa hipertrofia, que é comprovado. Ok? Ficou claro? Então quem toma creatina não para de tomar. Pode continuar tomando para sempre, enquanto o bolso sustentar. Ok? E é um suplemento barato. Vamos para a próxima pergunta. Musculação para lactantes interfere na produção de leite? Não. Na verdade, o que interfere na produção de leite é, obviamente, uma privação alimentar severa, falta de água e principalmente falta de estímulo. Okay? Então, assim, a produção de leite ela vai acontecer enquanto está tendo estímulo. Enquanto o bebê estiver fazendo a sucção, né, ali no peito, ali no mamilo, ali, vai estar sendo estimulado ali a produção de leite. Isso é muito genético, então tem mulheres que não conseguem amamentar. A minha esposa, por exemplo, ela só conseguiu amamentar um mês. E não foi por tentar, porque a gente contratou a enfermeira, alugou bombinha, fizemos tudo o que tinha que fazer e simplesmente não foi capaz de amamentar nem na primeira nem na segunda gestação. Tá? O treino não tem nenhuma influência nesse sentido, a não ser que fosse um treino extremamente intenso, de maneira que a pessoa pudesse ficar com, sei lá, overtraining, ou seja, aliado um treino com má alimentação, com falta de sono, isso talvez pudesse interferir negativamente, mas não tem nenhum estudo que fala sobre isso. Tá? A priori, o treinamento ele é bem-vindo para pessoas que estão amamentando, e pode fazer, só tem que ter a liberação do médico se tiver tido um parto, por exemplo, cesárea. Então vai precisar demorar ali 1 ou 2 meses ali para poder voltar aos treinos. Mas pode treinar com intensidade alta, sem problema algum. Só vai fazer bem. Mal nenhum vai fazer. Vamos para a próxima. Tô vendo que a galera tá frenética nas perguntas aí, né? Um monte de gente perguntando um monte de coisa. Depois eu volto aqui para responder algumas dessas perguntas. Uma pergunta aqui meio esquisita, tá? Eu vou responder ela ali, talvez a pessoa que fez essa pergunta esteja aí, mas vamos lá. Estava comendo tudo correto, segundo o que a nutricionista me receitou e fazendo musculação. Em 6 meses perdi 5 quilos, sendo que tinha 52, hoje estou com 47. O que eu fiz de errado? Bom, a primeira coisa é que eu não sei qual que foi qual foi o seu objetivo. Tá? Então você perdeu 5 quilos, né? Tinha 52 quilos e caiu para 47. Fazendo musculação, se a dieta tivesse com consumo de proteína adequada, a chance de ter perdido massa muscular era muito pequena. Então provavelmente a maior parte desse peso, se não todo, foi decorrente da perda de gordura. Tá? Se o foco não era perder gordura, o que foi feito de errado? Foi consumido durante esse período uma quantidade de calorias mais baixa do que era para ser consumido.
Ou seja, a nutricionista tinha que ter ajustado a dieta para ter um consumo calórico maior. Então, esse é o primeiro ponto. Eu estou entendendo que essa pessoa aqui estava com o objetivo de ganhar massa muscular. Então o que eu posso dizer? Provavelmente ela não teve perda, mas teve perda de gordura e isso não deixou essa pessoa satisfeita. Então o que ela fez de errado? Ela devia ter consumido uma quantidade maior de calorias. Aí é claro, é difícil falar sem ver a dieta da pessoa, para saber se estava a dieta ajustada, se tinha quantidade de proteína adequada em todas as refeições que ela tinha que fazer. Por exemplo, para ganho de massa muscular, a pessoa precisa de uma dieta um pouco mais calórica, precisa de ter uma quantidade de proteína ali que é uns 50% a mais, pelo menos, do que a quantidade de proteína que uma pessoa não, para uma pessoa que não faz exercício. E essa proteína ela precisa ser distribuída ao longo do dia, em 4 ou 5 refeições. Tá? Então assim, não dá para eu falar exatamente sobre esse caso, porque eu não sei qual era o objetivo da pessoa. Tem um monte de gente que está com 52 quilos e vai adorar ficar com 47, porque às vezes está acima do peso e vai ficar bem. Tá? Mas pelo que eu entendi, a pessoa queria ganhar peso, então tinha que ter um ajuste na quantidade de calorias, muito provavelmente. Vamos lá. Mais uma pergunta. Minha dúvida é sempre a da tapioca. Ela realmente engorda? Então vamos lá. Galera, presta atenção numa coisa. Não existe nenhum alimento isolado ali que a gente pode falar que engorda ou que emagrece. A gente sempre tem que observar o todo. Como está a dieta como um todo da pessoa. Tá? Então, a pessoa que quer emagrecer, ela pode comer tapioca, ela pode comer chocolate, ela pode comer pão francês, ela pode comer fruta, ela pode comer gordura, ela pode comer proteína, ela pode comer de tudo. Ela só precisa ajustar isso com relação às quantidades que vão ser necessárias para ela, por exemplo, perder gordura. Se o foco é emagrecimento, a dieta ela tem que ser hipocalórica, ou seja, tem que ter uma quantidade de calorias abaixo do que a pessoa gasta. E vale a pena que a dieta tenha uma quantidade de proteína acima do que tende a ser o normal para as pessoas. Por quê? Porque o nosso corpo tem mais dificuldade, muito mais dificuldade, de utilizar proteína como fonte de energia. Então, se a gente estiver usando um alimento mais proteico, ele tende a ajudar a gente no processo de emagrecimento. Diferente de gordura e carboidrato e álcool. Gordura, carboidrato e álcool são alimentos que fornecem energia para a gente. Então eles devem ser em quantidade menor se o foco é emagrecimento. Tá? E qual que é a característica da tapioca? É um alimento que ela é muito rica em carboidrato. É um alimento que 80% dela é carboidrato. Só para vocês terem ideia, uma colher de tapioca, uma colher cheia de sopa de tapioca, equivale mais ou menos à mesma quantidade calórica de uma fatia de pão integral. Só que o pão integral ele é mais rico em proteína, ele é mais rico em fibra, então ele tende a promover uma saciedade maior do que uma tapioca. E você não consegue comer às vezes uma tapioca de 2 colheres de sopa, tá? Então 2 colheres de sopa de tapioca dá uma tapioquinha, sei lá, minúscula, uma tapioca pequena, fininha. E isso talvez não promova tanta saciedade e a pessoa vai querer comer mais rápido depois. Por outro lado, o equivalente energético de 2 colheres de sopa de tapioca são 2 fatias de pão integral. Então esse pão integral pode promover uma saciedade maior, por exemplo. O equivalente de 2 colheres de sopa de tapioca são 150 gramas de batata inglesa, por exemplo. Ou seja, um volume muito maior. 2 colheres de sopa de tapioca são 40 gramas. Estou falando de 150 gramas de batata. Então a tapioca ela só vai engordar se você comer em grande quantidade. Tá? Da mesma forma os outros alimentos. Então ela pode estar no plano alimentar de uma pessoa que quer emagrecer, só que há uma tendência da gente consumir uma quantidade de calorias maior quando a gente coloca tapioca, justamente pelo fato de ser um alimento extremamente rico em carboidratos. Somente por causa disso. Tá? Então não existe essa de tapioca engorda ou tapioca emagrece. Não existe isso. Simplesmente é um alimento que tem uma quantidade grande de calorias. Somente isso. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Qual o melhor... Vou pular um aqui, tá? Qual o melhor whey protein relação custo-benefício? Então, qual o melhor whey relação custo-benefício? Então, primeiro de tudo, vamos lá. O whey protein, a gente tem que observar algumas características, tá? Quando eu estou falando whey protein, eu estou falando whey
que é a proteína do soro do leite, tá? Porque hoje em dia tem gente que chama whey protein vegetal, whey protein de carne. Não, nenhum deles é whey protein. Eles são suplementos proteicos, mas não são whey protein. O whey protein é a proteína extraída do soro do leite. Quando você vai fazer o queijo, né, sobra aquele sorozinho amarelo e aquilo ali o pessoal desidrata, aquilo é o whey protein. Tá? É uma proteína de altíssimo valor biológico, uma proteína muito interessante para a gente, para a nossa saúde de maneira geral e para quem quer ganhar massa muscular pelo fato de ser uma proteína com todos os aminoácidos. E aí a gente tem 3 tipos de whey protein, que eles são diferentes em função de alguns fatores. Tá? Então, o primeiro tipo de whey protein, o mais bruto, é chamado de whey protein concentrado. Ele é chamado de whey protein concentrado porque ele é um concentrado de proteína. Então ele sofre um processo de microfiltragem. Por exemplo, você pega aquele soro e ele vai receber um processo de microfiltragem, geralmente mecânico. Em alguns casos pode ter algum processamento químico também. E aí daquele soro amarelo ali sobra um pozinho. E aquele pozinho é o whey protein concentrado. E aí esse whey protein concentrado, como o processo de microfiltragem não foi um processo muito avançado, pode sobrar fragmentos de gordura, fragmentos de lactose, fragmentos de caseína. Ou seja, pode sobrar um pouquinho desses outros nutrientes dentro do whey protein. Tá? Então ele não vai ser indicado para pessoa, por exemplo, que tem uma intolerância grave à lactose, aquelas pessoas que são extremamente sensíveis à lactose. Por quê? Porque nesse whey protein pode ter uma quantidade de lactose. Não é muita, é pouca, mas pode ter. Antigamente, quando a gente, sei lá, na década de 60, 70, quando se começou a produção em massa ali de whey protein, na verdade a extração do whey protein para fins de suplementação, os processos não eram tão avançados. Então, daquele total de proteína que tinha ali do whey protein, tinha uma quantidade considerável de lactose, de caseína e da própria gordura. Hoje em dia não, hoje em dia os processos de microfiltragens eles são melhores, então sobra muito pouco desses outros nutrientes. Tá? Esse é o whey protein concentrado. E aí, o que é o whey protein isolado? Eles chamam isolado justamente porque eles isolam o whey protein dos outros constituintes. Eles isolam a proteína do soro, o whey protein, de gordura, de carboidrato e de lactose. Então a gente tem somente a proteína do soro, somente o whey protein. Isso é o whey protein isolado. Para quem que esse whey protein vale a pena? Para quem tem intolerância à lactose mais severa, que utilizando uma quantidade bem pequena de proteína já vai ter desconforto gástrico. Então o whey protein isolado serve para pessoas que são intolerantes à lactose. E o whey protein hidrolisado, o que é o hidrólise? Hidrólise é a quebra. Tá? O termo hidrólise significa quebra. Quebra a partir de água. Tá? Então o whey protein hidrolisado é um whey protein isolado. Eles pegam o whey protein isolado e colocam algumas enzimas ali que já pré-digerem essa proteína. Ou seja, a proteína é uma molécula maior, uma molécula grande. Eles quebram essa proteína em partículas menores, dipeptídeos e tripeptídeos, ou seja, moléculas que têm 2 ou 3 aminoácidos só. Então eles facilitam a digestão dessa proteína. Então para quem que serve o whey protein hidrolisado? Somente para pessoas que têm alergia ou intolerância à proteína do soro, ao whey protein. Então a pessoa que tem alergia à proteína do soro, quando usa essa proteína hidrolisada, ela já é quebrada. Ou seja, ela já sofreu o processamento enzimático que nosso corpo faria. E aí, uma vez que ela já é quebrada, o nosso corpo não vai mais reconhecer aquilo como um alimento alérgeno, por exemplo. Okay? Então vamos lá. O whey protein concentrado é o ideal para a maioria das pessoas. O whey protein isolado é ideal para quem tem intolerância à lactose. E o whey protein hidrolisado, que é o mais caro de todos, é muito mais caro que os outros, é interessante somente para pessoas que têm intolerância ou alergia à proteína do soro. Okay? Então só nesses casos. Nenhum desses whey protein, por exemplo, nem o isolado, nem o hidrolisado, eles valem a pena por ser digerido mais rápido, coisa do tipo. Então, por exemplo, tem estudo que mostra que o whey protein hidrolisado não tem uma digestão muito mais rápida do que a concentrada. Isso é mito. Como é que o cara da loja de suplemento vende? Ah, o hidrolisado é melhor porque ele é absorvido mais rápido. Isso não faz a mínima diferença. Quem assistiu a minha aula ali sobre proteína, eu expliquei um pouquinho sobre isso. Tá? Então não faz diferença a velocidade de absorção. Faz diferença a qualidade, tá? Então uma coisa que é importante de whey protein é você ter um whey protein que não tem aditivo químico, tá? Que não tem corante artificial, que não tem adoçante artificial, por exemplo, aspartame, sacarina.
Um whey protein de uma empresa que é idônea, que você sabe que você está comprando proteína mesmo, e não farinha ali junto com o whey protein. A gente sabe que isso existe. Então são algumas coisas que você tem que olhar no whey protein. A primeira delas é a procedência, se é uma empresa boa, que tem uma qualidade legal aí frente ao mercado, que é consolidada. Não vai ser barato, o whey protein não é uma proteína muito barata. Então se não tem intermediários, por exemplo, tem uma marca aí nacional que ela vende direto, ela produz whey protein e vende direto. Ela vai ser mais barata, porque ela não tem intermediário, ela não tem um lojista, ela não tem transporte, enfim. Tem uma série de coisas que ela corta o custo. Mas numa loja de suplemento, você não vai encontrar um whey muito barato. Tá? Se o whey for muito barato, muito barato mesmo, pode desconfiar. Então você tem que observar no whey se ele não tem aditivos químicos, né? Então o ideal é o quê? O corante natural. Por exemplo, tem um de morango que eu conheço que tem o corante extrato de beterraba. Okay? Adoçantes naturais, estévia, xilitol, maltitol, evitar o whey que tenha aspartame, sacarina, ciclamato. E claro, a questão de ser concentrado, isolado, vai depender se a pessoa tem ou não intolerância à lactose. Ok? Eu particularmente gosto de whey que não tem sabor. Whey puro. Por quê? Porque ele vai ter um melhor custo-benefício. Se você pegar um whey, tem uma marca nacional, eu não vou falar o nome, mas realmente ela é bem famosinha, bem gostosa, não tem nenhum tipo de aditivo químico, é um whey gourmet, né, vamos dizer assim. Minha esposa ama, por exemplo. Mas você vai pegar do total de proteína, se eu pegar 1 kg desse whey, cerca de 250 gramas são aditivos. Não aditivos que não são saudáveis, tem aditivos saudáveis ali. Por exemplo, cacau, aí eles colocam ali colágeno, colocam um monte de outras coisas ali. Que no final das contas, o whey protein mesmo são 750 gramas. As outras 250 são outros aditivos. Aí ele vai ter mais carboidrato, vai ter mais gordura, entendeu? E a maioria dos wheys com sabor são dessa forma. Já se você pega um whey sem sabor, um whey sabor natural ali, que não tem nenhum tipo de aditivo, próximo de 90% dele é proteína. Ele vai ter uma quantidade bem baixa de carboidrato e gordura. Se for um whey isolado, vai ser 98% ali proteína. Então, no final das contas, custo-benefício, ele acaba valendo a pena. Esse whey sem sabor. Aí você coloca o sabor nele, você coloca cacau, coloca canela, mistura com vitamina, etc. Ele pode fazer um monte de coisa para ele ficar mais palatável. Ok? Então, acho que ficou clara essa questão do whey agora, não ficou? Vamos ver como é que estamos de horário. 9h40, temos bastante tempo. Vamos ver aqui mais uma pergunta e depois eu vou dar uma olhada nas perguntas de vocês. Essa pergunta é bem interessante agora. Vamos lá. Como, em termos práticos, conciliar o consumo de bebida alcoólica, cerveja, e o processo de emagrecimento? Qual acompanhamento tira gosto mais apropriado ou menos prejudicial? Então vamos lá. Batendo na tecla. Emagrecimento depende de déficit calórico. Logo, a primeira coisa a se observar é a quantidade de cerveja que vai consumir. Tá? Então, uma dose de cerveja, que é uma long neck, a título de comparação, ela tem um equivalente calórico a 2 fatias de pão, mais ou menos. 2 fatiazinhas de pão, praticamente a mesma quantidade de calorias de um pão francês. Então aquele cachaceiro ali, aquele cara que bebe 10 long necks, ele é como se ele estivesse consumindo o valor energético de 10 pães. Ou de 20 fatias de pão integral, de pão de forma. Tá? Então, assim, a bebida alcoólica é extremamente calórica. E aí, com relação ao acompanhamento, tá? Aqueles acompanhamentos que são ricos em gordura e carboidrato são os piores. Por exemplo, batata frita, mandioca frita. Cara, lascou. São alimentos extremamente calóricos. É o carboidrato que está puxando ali um monte de gordura junto. Então, é um nutriente muito mais adequado. Em termos de tira-gosto, quais seriam os melhores tira-gosto para quem está querendo emagrecer? Tentar pegar tira-gosto que é mais proteico e menos gorduroso. Então uma coisa é você pegar, por exemplo, um filé de frango acebolado, ou pegar um filé acebolado normal, uma carne acebolada, ou um espetinho, por exemplo, de carne magra. Outra coisa é você pegar uma picanha na chapa com molho gorgonzola. Tá? Então, a picanha na chapa com molho gorgonzola é proteína. Cara, é uma proteína lotada de gordura. A picanha por si só já é uma carne gordurosa. Se você ainda coloca um molho ali de queijo, de gorgonzola, vai ser mais gorduroso ainda. Então, assim, escolha uma proteína, porque ela tem um poder de saciedade maior. Tente pegar algum corte mais magro. Então, se tiver lá disponível ali o filé mignon, ou tiver disponível ali um peito de frango, melhor ainda. E coma em pequena quantidade, porque com certeza vai ser feito com mais óleo do que você faria na tua casa.
Afinal de contas, a pessoa tem que deixar aquele tira-gosto gostoso, né? Então, assim, tente comer uma quantidade simplesmente para satisfazer, para você depois poder chegar em casa e comer uma coisa tranquila, depois de dormir. E a bebida alcoólica, beber pouco, tá? Então, a ideia é você planejar. A dica que eu sempre dou no consultório é para a pessoa tentar escolher aquela bebida alcoólica que ela vai beber menos. Tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa gosta de vinho e cerveja. Eu, por exemplo, eu gosto muito de cerveja. De vinho eu gosto para acompanhar minha esposa, eu gosto menos, mas eu bebo numa boa. Se fosse para eu escolher entre vinho e cerveja, para eu beber menos, eu escolher vinho. Por quê? Porque eu bebo menos vinho do que eu bebo cerveja. Vinho eu vou dando umas bicadinhas assim, bem devagarzinho, bem de leve, então às vezes eu fico horas ali bebendo e na hora que eu vi, bebi só meia garrafa ainda. Já cerveja eu tendo a beber um pouco mais. Se eu bebo cerveja artesanal, por exemplo, eu bebo bem devagar. Tá? Muitas vezes eu passo, sei lá, eu gosto de assistir luta, eu gosto de assistir UFC. Às vezes eu passo um UFC inteiro com 2 cervejas artesanais. Tá? Ou seja, menos de 1 litro de cerveja, 1 litro de cerveja. Tá? Eu fico 4, 5 horas bebendo isso. Se eu fosse beber uma long neck de Heineken, eu teria bebido muito mais, teria bebido 5, 6 garrafas talvez. Enfim, então escolha a bebida que você vai beber menos. Se puder acompanhar ali com água, água com gás, alguma bebida não calórica ali que seja saudável, né? Então água com gás, gelo, limão, putz, isso ajuda bastante. E aí, de maneira que faça você ter um consumo calórico menor, desculpa, um consumo de bebida alcoólica menor. E aí o tira-gosto escolhe algo saudável. Então, por exemplo, você pode fazer um tira-gosto, se for fazer na sua casa, de, sei lá, uns espetinhos de vegetal, pega, por exemplo, tomatinho picado ali com queijo um pouco mais magro. Enfim, tem uma série de possibilidades ali de tentar consumir menos caloria. E programação, se programar para não chutar o balde. Isso aí faz muita diferença. Beleza? Vamos ver. Deixa eu ver quantas horas aqui. Eu acho que eu vou abrir agora para perguntas geral. A gente tem mais uns 15 minutos. Eu vou dar uma olhada aqui. As outras, cara, tem muita pergunta aqui. Eu vou de vez em quando aqui fazendo as lives. Eu vou fazer as lives temáticas, né? Então semana que vem a gente vai pegar uma live sobre algum tema específico e vamos debulhar ele. E aí de tempos em tempos eu vou voltar para essas perguntas aqui que eu acho que é bacana também. Não sei o que vocês estão achando disso, né? Mas vamos lá, deixa eu tentar achar alguma pergunta interessante de vocês. É verdade que couve e espinafre não podem ser consumidos por pessoas com hipotireoidismo? Cara, é mentira. Pode sim, tá? Então a questão é que não deve ser consumido em grandíssima quantidade, mas pode ser consumido tranquilamente. Deixa eu ver aqui. Fala sobre o kefir, por favor. Bom, kefir, né? Não sei se todo mundo conhece, o kefir é uma cultura de bactérias benéficas, né? De probióticos, que ele pode ser feito, a cultura pode ser cultivada na água, a partir da açúcar, eles usam açúcar para fermentar aquela cultura, ou no leite. Né? Eu tenho, durante um bom tempo eu usei, hoje eu estou até um pouquinho sem usar, inclusive ontem eu falei com a minha esposa que a gente tem que descongelar o meu que está congelado lá para a gente voltar a fazer. E é um alimento bacana, por quê? Porque é um probiótico. Então tem estudos que mostram efeitos positivos ali de utilização de probióticos para a saúde. Ainda eu acho que é um tema que deve ser melhor estudado ali, mas assim, de uma maneira geral a gente entende que é um alimento benéfico, só tem que tomar cuidado com a fonte que você vai obter. Então você tem que saber a procedência para saber se não tem contaminação. Então sempre recomendo não pegar de terceiros, tentar pegar de alguma empresa ali que produz ali, que tem um controle microbiológico mais apurado para não ter risco de contaminação. Mas eu acho que vale a pena sim, principalmente para pessoas que têm às vezes um mau funcionamento intestinal. Muitas vezes esse mau funcionamento intestinal está relacionado com descontrole ali entre as bactérias benéficas e patógenas. E aí quando você usa kefir, você aumenta ali a quantidade de bactérias ali na microbiota e principalmente tipo os esqueletinhos dessas bactérias, a partir do momento que essas bactérias são mortas, elas acabam atuando ali no nosso intestino de maneira favorável também. E isso traz benefícios para a saúde, para o cérebro, enfim, tem uma série de estudos aí comprovando benefícios. Então eu acho completamente válido, só tem que ter o cuidado com a fonte. Vamos lá. Vamos lá. Existe uma equivalência do tipo uma dose de uísque é igual a 2 cervejas ou é melhor dose por dose, seja qual for a bebida? Foi o Lucas que perguntou. Lucas, no geral ali, uma dose de bebida alcoólica tem um valor calórico muito parecido.
que é uma dose de bebida destilada? São 50 ml. O que é uma dose de cerveja? É uma long neck, né? 300, 350 ml. O que é uma dose de vinho? São 150 ml. Então, eu não sei de onde tiraram isso, mas em média, uma dose de bebida alcoólica, se você for olhar, a maior parte delas tem um valor calórico muito parecido, que vai variar de 100 a 150 calorias. Então a melhor bebida é aquela que você vai beber menos. Por exemplo, quando eu vou em casamento, eu não gosto de uísque, não tenho o hábito de tomar, mas às vezes você está no casamento e às vezes eu começo a tomar uma cerveja e encho o saco de tomar, e aí eu às vezes pego um uísque. Só que o que eu faço? Cara, é praticamente mais gelo. Eu fico só com aquele negócio no copo ali, molhando, dando umas bicadinhas para ter aquele gostinho ali de leve. Então, se eu for beber uísque, eu vou beber uma quantidade muito menor do que eu beberia de cerveja e de vinho. Por quê? Porque eu não gosto muito. Aí eu fico enrolando aquele negócio ali na mão, tá? Então, se você for uma dessas pessoas, legal, talvez o uísque vai valer mais a pena. Agora, não, então o Bruno falou que o uísque é legal. Aí a pessoa vai lá, uísque, enche de energético e toma aquilo. E toma feito um condenado. Aí não vai dar certo, tá? Então, eu acho que o melhor macete para quem está querendo beber bebida alcoólica e não bagunçar a dieta em termos de ganho de gordura, não engordar, é tentar pegar aquela bebida que ela bebe menos e alternar com água com gás. Então vai ter um efeito muito positivo na hora que você acordar, vai estar com menos ressaca e tem um efeito muito positivo no total de bebida alcoólica que se ingere. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta interessante. Vamos ver como é que tá o horário aqui, que eu estou meio perdido no horário. 9h55, acho que a gente tem uns 8 minutos ainda. Deixa eu ver aqui. Cara, uma pergunta aqui legal, mas pra gente agora vai ficar pesado. Vou explicar a quebra e queima de gordura. Isso aí eu acho que a gente pode conversar numa live ali melhor sobre isso. É um tema mais complexo um pouquinho. Não tem nenhuma pergunta mais interessante. Vou jogar lá pra cima, deixa eu ver se passaram algumas perguntas aqui. Posso fazer whey protein em casa a partir do soro do iogurte? Pergunta difícil. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai desidratar esse soro ali? Entendeu? Então, assim, qual processo você vai usar? Eu não sei se você vai conseguir fazer esse processo. Eu não sei de fato como é que é feito. Vai ficar fervendo até virar um pozinho? Não, acho que não. Acho que uma coisa é você pegar aquele soro que sobra do iogurte e tomar ele. Ele vai ser um alimento ali com teor de proteína ali razoável. Não muito, tá? Porque no soro não tem uma quantidade gigantesca de proteína, mas tem. Agora você fazer em casa, não sei se você domina técnicas dessa parte alimentar para fazer isso não. Enfim, não vou responder porque eu não sei, vai que a pessoa que tem formação em tecnologia dos alimentos, enfim, não sei. É possível ganhar massa magra sendo o objetivo emagrecer? A gente falou isso já numa aula, tá? Então, assim, a pergunta correta seria: é possível ganhar massa magra mesmo quando estou emagrecendo? Mais ou menos isso. Sim, é possível, então só que precisa de duas coisas. A primeira delas é treinar musculação de forma intensa. A segunda delas, aumentar o consumo proteico. Então, o consumo de proteína para uma pessoa que quer emagrecer é mais alto do que o consumo de proteína para uma pessoa que quer ganhar massa muscular. Então tem um estudo que é bem legal, que eles colocaram as pessoas para fazer até uma dieta um pouquinho mais restrita, e um dos grupos comendo a quantidade de proteína maior, 2,4 gramas por quilo de peso, enquanto o outro grupo comia 1,2. E esse grupo que comeu 2,4, além de ter emagrecido um pouco mais, ainda ganhou massa muscular. Então sim, é possível ganhar massa magra se o objetivo é emagrecer. Agora, o que eu sempre falo, se o objetivo é ganhar massa magra mesmo, o maior objetivo é ganhar massa magra, a dieta não pode ser uma dieta de emagrecimento, tem que ser uma dieta focada para o ganho de massa magra. Se o objetivo da pessoa mais importante para ela é emagrecer, aí sim, ela vai fazer isso, ela vai poder ganhar massa magra, mas numa quantidade menor do que ela ganharia se ela estivesse focando a dieta também em hipertrofia. Ok? Respondi, mais ou menos? A abóbora é muito baixa em calorias, né? Bom carboidrato? Então, se ela é baixa em calorias, ela vai ter pouco carboidrato. Na verdade, sim, a gente tem duas abóboras ali. Tem aquela abóbora da casca verde, que é mais docinha, que é a cambotiá, né? Cabotiá, sei lá. Não sei, cada região chama de um nome, mas assim, aquela abóbora que é mais doce e da casca verde, alaranjadinha por dentro, aquela abóbora ali, ela tem mais ou menos 10% de carboidrato. Só para vocês terem ideia, se a gente pegar
Batata inglesa tem mais ou menos 15, 18% de carboidrato. Se você pegar mandioca, tem 30% de carboidrato. Então ela é baixa comparada a esses outros alimentos. Comparado, por exemplo, a um brócolis, não. O brócolis tem 2, 3% de carboidrato. Tá? Por outro lado, aquela abóbora laranja, lá do Halloween, tá? Não sei qual que é o nome dela, ela tem baixo carboidrato. Tanto você vê que ela é mais aguada um pouco. Ela tem, se não me engano, 3 ou 5% de carboidrato. Então, bom carboidrato em que sentido? Se o seu objetivo é comer uma boa quantidade de carboidrato, por, sei lá, atleta, alguma coisa, não é uma boa opção porque tem pouco carboidrato. Agora, se você estiver pensando assim, é uma boa forma de comer algo que você tem a sensação que é um carboidrato, mas você está querendo emagrecer, sim, é uma ótima opção. Por exemplo, tem gente que tem a mesma sensação de prazer em comer 100 gramas de abóbora, dessa da casca verde, e 100 gramas de mandioca. O que acontece? As 100 gramas de abóbora tem 1/3 das calorias das 100 gramas de mandioca. Então, muito bom para quem quer emagrecer, por exemplo. Ok? Agora, por outro lado, uma pessoa que quer ganhar massa muscular e precisa da quantidade maior de calorias, precisa de mais carboidrato, aí se ela comer essa abóbora, ela não vai conseguir ingerir uma quantidade grande de carboidrato. Por quê? Porque ela tem pouco. Ok? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é mais ou menos isso. Acho que por hoje é só, né? Vamos ver aqui se tem mais algum. E o abacate engorda? Isso eu falei foi a primeira pergunta que eu respondi, não relacionada ao abacate. Mas eu falei que não existe um alimento que engorda, um alimento que emagrece isoladamente. A gente tem que pensar como um todo. O abacate é uma fruta que tem uma alta densidade energética, é um alimento bem calórico. Então, por volta ali de 100 gramas de abacate, tem 100 calorias mais ou menos. Tá? Se você pegar ali 100 gramas de melancia, por exemplo, vai ter 30 calorias. Então, comparado com a melancia, ela tem uma densidade energética maior. Mas, por outro lado, tem uma quantidade boa de fibra, tem alguns micronutrientes que são bem interessantes, por exemplo, beta-cisterol, tem uma quantidade boa de gorduras boas. Então, vai engordar se você comer um monte de abacate junto com um monte de outras coisas calóricas. Agora, um abacate ali dentro de um plano alimentar que preconiza o déficit energético, não vai engordar, muito pelo contrário, pode ajudar no emagrecimento. Ok? Eu acho que por hoje é só, já estamos aqui ao final do nosso período de live. Quem não assinou ali a minha lista para receber as gravações, eu vou mandar hoje ou amanhã a gravação da live 13, que foi a live passada, que foi de perguntas e respostas, e da live 11, que é uma live que eu falei sobre escolha de exercícios na musculação, que foi uma live muito foda, foi uma live muito boa. Quem assistiu aí vai poder rever e tenho certeza que vai querer rever. E quem não assistiu, não perca, porque realmente a live ficou legal. Então expliquei melhor como é que funciona a questão do glúteo com caneleira, como escolher exercícios melhores para musculação, para quem quer perder gordura, para quem quer ganhar massa muscular. Então foi bem bacana, tá? Lembrando, fazer aquele jabá de sempre, que eu tô com vagas abertas para consultoria de treino online. Então quem tiver interesse em saber um pouquinho, ou entra no meu site, para entrar no meu site, só clicar ali no perfil, no link do perfil, ou se não, me manda um direct que eu mando as informações, ok? Então não deixe de saber como é que funciona. Provavelmente no mês próximo ou no outro eu vou fechar as vagas, já estou chegando no final da minha capacidade de atendimento. Beleza, galera? Então fico hoje por aqui, acabamos nossa live. Espero que tenham gostado e até a próxima semana, próxima terça-feira às 21 horas, beleza? Um abração a todos, fui! Como é que fecha esse negócio aqui? Encerrar.